Olá, donzelas e donzelos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo! E dando continuidade à nossa última aula, que a gente descreveu sobre termos de posição e direção, para que a gente possa localizar as distintas estruturas do nosso corpo humano, nós podemos empregar termos específicos para até certo ponto imaginarmos a posição de uma estrutura e todas elas. Toda essa terminologia está baseada na posição anatômica. E dessa maneira, os primeiros términos importantes que a gente deve estudar, eles vão ser tanto superior, também chamado de cefálico, ou cranial, que são sinônimos, né? E inferior, que seria caudal ou podálico. Porém, em que caso a gente pode utilizar esses termos? Por exemplo, quando nós descrevemos um osso longo. Um osso longo no sentido céfalo-caudal, ou seja, de cima para baixo. Em um osso longo, a gente encontra a epífise proximal, a diáfise e a epífise distal. Também podemos dizer que é referente ao externo, quando a parte do externo, que é a mais cranial, ou seja, mais superior, seria o manúbrio, também conhecido como mangô, e qual a parte do externo, que é mais inferior, que seria caudal ou podálica, nós responderíamos que seria o apêndice xifoide, ou apófise xifoide, ou processo xifoide, como você quiser dizer. Ou seja, tudo que é superior é cefálico ou cranial. Ele vai estar acima. E tudo que é inferior seria podálico ou caudal. Obviamente, ele vai estar abaixo. Ok? E também, logo a gente vai ter termos como anterior, seria ventral ou rostral. E teremos posterior ou dorsal. Então vamos dar um exemplo aí. Ventral ele coloca em relação ao ventre, né? E rostral em relação ao rosto, perto da boca. Anterior rostral ou ventral, tudo que se encontra à frente. Porém, posterior ou dorsal é tudo que se encontra atrás. A gente, utilizando um exemplo aqui da imagem, né, indo no sentido antero-posterior ou ventro-dorsal, da frente para trás, o orifício superior do tórax, ele vai estar composto por manúbrio, costelas, a primeira vértebra torácica. Obviamente, isso é somente exemplo, né? Há muitas coisas que nós podemos utilizar como exemplo. O nariz e as orelhas. Quem está mais anterior, obviamente, é o nariz. Quem é mais posterior, obviamente, as orelhas. Ok? E também nós vamos ter outros términos. Medial, lateral, interno e externo. Eu quero deixar esclarecido uma coisa. Ó. Algo como interno e externo, na nomenclatura antiga, os reconhece como sinônimo de medial e lateral. Porém, muita atenção. Atualmente, medial e lateral não é o mesmo que interno e externo. As palavras interno e externo são términos que unicamente temos no momento em que referimos a cavidades, como por exemplo, cavidade craniana, canal vertebral,
cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica, cavidade articular. E nessas cavidades, nós poderemos utilizar os términos interno e externo, não externo osso, tá? Externo de fora. E, obviamente, interno é o que está mais para dentro e externo é o que está mais para fora. Então, por exemplo, nós temos aqui a hipófise, né? A nossa glândula pituitária. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para nós. Vamos ver aqui, ó. Aqui, vamos abrir ela mais, aumentar ela mais aqui. Olha aqui que belezinha a nossa glândula. Deu uma desfocada aqui, mas dá para saber. A hipófise, nossa glândula pituitária, ela é interna em relação ao lobo frontal do cérebro, que é mais externo em relação à hipófise. Ambas estruturas, elas estão contidas na cavidade cranial ou cavidade craniana, certo? Que é interna ao lobo frontal, que é externo. Então, a hipófise é mais interna mediante ao lobo frontal, que vai estar externo, que ambas estruturas estão na cavidade craniana. Agora, os términos medial e lateral, eles são importantes porque são términos que vamos utilizar em referência ao plano mediano, não plano sagital. Plano mediano, que é a linha média do corpo que divide a estrutura entre direita e esquerda. Então, a linha média do corpo, que é uma estrutura que é medial, ela significa que ela está mais próxima da linha média. Quando nos referimos a uma estrutura lateral, dizemos que ela está mais distante da linha média. Então a gente tira como plano mediano, para que a gente possa entender o que é medial, o que é lateral. Então, quando uma estrutura ela está mais próxima do plano mediano, próximo à linha média, ela é medial. Quando uma estrutura ela está mais distante à linha média, ela está mais distal ou lateral. Então, desta maneira, se a gente se coloca na posição anatômica, nós recordamos que na posição anatômica, as palmas das mãos elas estão viradas para frente e os nossos polegares eles vão estar virados para fora, vão estar lateralizados para fora. Então, se alguém perguntar quem é mais medial, o polegar ou o dedo anular? Obviamente, será o nosso dedo anular, porque a posição anatômica ela vai estar mais próxima à linha média. Se você deixar seu corpo na posição anatômica real, verdadeira, correta, aquela estrutura ela vai estar mais próxima à linha média do seu corpo. E o polegar, a gente vai encontrar ali para fora. Por exemplo, a gente pode dizer que quem é mais lateral? A boca ou as orelhas? Obviamente, as orelhas. E assim, a gente vai poder usar qualquer exemplo que vier à nossa mente. E agora a gente vai ver como os términos, agora com os termos que a gente viu, proximal, distal, os termos que nós vimos, né? Lateral, medial, a gente vai ver agora os términos proximal, distal, periférico e central. Os términos proximal e distal, por geral, quase sempre são utilizados para referir a membros tanto superior quanto inferior. Uma estrutura proximal, ela é aquela que se aproxima mais à raiz do membro. A raiz do membro superior é a articulação escápulo-humeral. A raiz do membro inferior se encontra na articulação coxo-femoral. Então, por exemplo, se eu digo quem é mais proximal,
Isso a gente está se referindo a ossos longos. Lembrando que os ossos longos têm uma epífise proximal e uma epífise distal. Obviamente, proximal, porque a próxima raiz é distal e está longe. E se nos perguntarem quem é mais proximal, o rádio ou o húmero? Obviamente, o húmero. Ou quem é mais distal, né? O húmero ou os ossos do carpo? Obviamente, os ossos do carpo, porque está a nível das mãos. Então eu espero ter ajudado com esse exemplo. Se vocês não entenderem, voltem o vídeo, assistam quantas vezes for necessário para que esse conteúdo ele fixe na mente de vocês e não seja apenas uma decoreba, ok? E aí, agora a gente passa para o término periférico e central. Então, algo que é periférico é algo que se encontra longe de um eixo central. Como assim? Esses termos eles também podem ser utilizados quando a gente se refere ao nosso sistema nervoso, que também nós vamos estudar. Onde nós vamos ter o sistema nervoso central, que é a placa-mãe do nosso corpo, onde encontraremos o encéfalo e a medula espinal. Porém, também teremos um sistema nervoso periférico, que são estruturas nervosas que estão distantes do eixo central e corresponde a nervos periféricos. Portanto, nós conseguimos utilizar bem os termos central e periférico com esse exemplo. E aí, passando ainda e dando continuidade a termos de posição e direção, nós vamos ter os términos superficial e profundo. Esses términos são normalmente muito utilizados para descrever capas, camadas, túnicas. Por exemplo, as camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme, ou por exemplo, as capas do couro cabeludo, a mais superficial que será a pele e a mais profunda que é o periósteo. Esses términos superficial e profundo vocês vão utilizar quando estudarem os planos musculares, que a gente pode encontrar, por exemplo, no antebraço, que tem 4 planos musculares, ou seja, 4 capas de músculos que se dispõem em um plano superficial, e um plano abaixo do superficial, que é o segundo plano, e o terceiro plano, e o quarto plano, que são planos mais profundos. E logo a gente vai ter também os termos de apical e basal, que nós utilizamos, por exemplo, as estruturas com formato de cone, né? Pirâmide, onde vamos descrever um ápice, um vértice, que isso é o apical, que está na ponta, na pontinha. E logo nós vamos ter uma parte basal, que se encontra em uma base, né? Ou, por exemplo, apoiada sobre uma estrutura, uma base, né? E também vamos ter os termos radial, ulnar, palmar e plantar. A nível do antebraço, do nosso antebraço e da mão, ao invés de a gente dizer lateral e medial, a gente pode utilizar no lugar de lateral a palavra radial, porque recordando o polegar e o rádio na posição anatômica, eles se encontram para fora, ok? Lateralmente. E podemos trocar o termo medial pela palavra ulnar ou cubital, que a gente vai ver no decorrer de algumas aulas, que ulna também pode ser chamada de cúbito. E o similar acontece a nível da palma das mãos e da planta dos pés. Aqui nós podemos substituir face anterior da mão por palma da mão. O mesmo ele vai suceder pela planta do pé. O pé ele vai ter uma planta e um dorso. A planta dos pés é aquela que apoiamos sobre o chão para que a gente possa caminhar.
E nós vamos ter também o termo muito utilizado até mesmo em procedimentos, em radiologia, o termo ipsilateral. O que significa ipsilateral? Significa do mesmo lado. Por exemplo, a mão esquerda e pé ipsilateral, eu estou dizendo que a minha mão esquerda e o pé esquerdo são do mesmo lado. Porém, se eu quero dizer olho direito e orelha contralateral, eu me refiro ao olho direito e à orelha do lado esquerdo. Esses termos a gente vai usar muito quando a gente for estudar neuroanatomia, neurologia, para que a gente possa nos referir a condições motoras e também sensitivas de determinados pacientes, que eles possam que possam sofrer os membros antecedentes de uma lesão, né? Então, com isso a gente encerra, né, mais uma aula nossa. Meu muito obrigado a vocês pela paciência, pelo carinho, pela sua dedicação. E eu deixo mais uma aula aí com mais uma frase de Hipócrates. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, elas serão as que curarão as suas doenças. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.